Bom dia! Bom dia nesse dia lindo que começa com sol e eu tô com uma cara de sono, que ontem acabei dormindo mais tarde, essas coisas. Você cria visão, você faz o seu desejo, você se movimenta sua energia e você atende. E hoje a gente vai falar do terceiro passo. Eu quero só dar uma revisada, meu bom dia para quem tá chegando agora, meu bom dia para todo mundo que tá acompanhando essas lives que têm assim, sido incríveis. Pra pessoa que tá acompanhando aqui, nem tem muita noção do que acontece por trás. Quando a gente começa a fazer esses trabalhos de live, bom dia, bom dia, bom dia Ana, bom dia André, bom dia Camila. Pra quem não... E lembra, gente, quem quiser ganhar no sorteio do Flow, tem que marcar pelo menos 3 pessoas, colocar essa postagem e assistir todos os dias. E de qualquer forma é bom até colocar alguma das frases, vão compartilhar esse conhecimento aqui. E por trás das câmeras acontece tanta coisa, as pessoas falam, entram em contato, as transformações que acontecem, as mensagens de coaches que já terminaram o processo, que entram em contato comigo e falam. E a gente está no terceiro. O terceiro, para quem é coach, como eu, que trabalha muito isso, é algo assim extremamente importante. O terceiro passo, ele é o passo mais profundo, que é a modificação de crenças. Porque o primeiro passo foi a visão, né? A visão de você ter uma imagem muito clara. Para quem não sabe do que eu estou falando, dos 7 passos para manifestar a realidade que você prefere. E essa coisa da preferência tem muito a ver com conexão espiritual, conexão com o seu superior, vivência, e que não seja guiado pelo medo, porque o medo, ele muitas vezes pode criar uma realidade que você prefere diminuída, então tem que ter muita atenção com isso, porque senão você acaba criando uma realidade que é muito diferente da que você prefere, por conta de você tá seguindo intuída pelo seu medo. Intuída não, é direcionado pelo seu medo. Então a realidade que você prefere, primeiro passo é a visão, né? A visão é você definir, clarear aquilo que você quer, que você diz que você quer, e colocar isso no papel. E ali você vai criar um movimento de energia, que é o segundo passo, que é o desejo. Você vai carregar essa visão de emoção, botar energia em movimento, e você vai transferir essa energia para ali e vai realmente trazer todos os 5 sentidos para aquela visão. Então a gente foi para o segundo passo. E o terceiro passo são as crenças, né? E esse passo, apesar de ter muito para falar, é óbvio que na live eu não vou poder falar tão profundamente, mas é, se bobear, o mais importante. Por quê? Porque se você tem visão, se você tem desejo e você não acredita que aquela realidade é possível de ser manifestada, você fatalmente e com certeza não vai viver aquilo. E aí é o que acontece com a maioria de nós. Quer dizer, a gente quer alguma coisa, a gente sabe o que a gente quer, mas dentro de nós tem partes enormes que falam, não, mas isso não é possível. Eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Eu tenho uma grande amiga que a gente estava conversando ontem, e eu não vou dizer nomes, óbvio, né? E ela passou por um processo muito doloroso de relacionamento recente. Então ela tinha aquela visão linda do que é, né, se relacionar, de quem que ela queria. A gente clareou a visão, ela botou no papel e tal. A visão dela estava, em tese, muito clara. Depois ela teve o desejo, ela ficava sentindo aquilo, desejando que as pessoas se manifestassem, que aquilo acontecesse. E mesmo que ela não ficasse pensando muitas vezes naquilo, que é a parte final ali, que é a permissão que o universo traga, que as coisas sejam leves, ela tinha esse movimento de energia naquela direção. Só que chegava na crença dentro dela, por conta da história dos pais, por conta da história de tudo que ela tinha passado antes, o que acontecia? Ela, no fundo, não acreditava que aquilo era possível. Porque ela tinha tido relacionamento abusivo, ela tinha relacionamento de violência, ela tinha relacionamento de pessoa que realmente, de uma certa forma, tirou uma parte dela. Então, quando ela ia viver um relacionamento, primeiro, olha só que forte isso. Primeiro, que ela não encontrava nunca uma pessoa que fosse relativa à visão. E ela não entendia. Por que, gente? Mas se eu visualizei, se eu quis e tal. E quando encontrava a pessoa relativa à visão,
de alguma forma aquela pessoa acabava saindo fora, ou ela acabava afastando essa pessoa com os medos dela. Ela criava barreiras e situações de proteção, que aquela pessoa perdia a conexão com ela e daqui a pouco a outra pessoa estava em outra. Ou então ela atraía pessoas que repetiam o padrão, porque dentro do coração dela havia o quê? Uma sensação, um pensamento relacionado àquele relacionamento anterior que tinha tirado tanto dela. Então ela recriava pessoas que fossem confirmar o quê? A crença dela. Então é muito importante que vocês entendam esse passo. Então acreditar, crença, acreditar. Né? Você precisa verificar dentro de você, com toda a coragem, com toda escarafunchar ali, toda a sua vontade, se você acredita que é capaz de manifestar, se você acredita que merece aquilo. Olha que forte isso. Você tem que acreditar que você merece aquilo que você visualizou, que você colocou de energia, que você quer. Porque se você não acreditar que você é capaz de manifestar aquilo, e você não acreditar que merece aquilo, quer dizer, foram tantas coisas que você vivenciou anteriormente, de mil outras coisas, e para relacionamento isso cabe assim, igual uma luva, porque para as outras coisas também, imagina, se você foi, vamos falar de dinheiro aqui, eu, por exemplo, que tenho uma família muito criativa e tudo, e que sempre viveu com instabilidade financeira, quando eu fui escolher trabalho, né, eu realmente falei, poxa, eu quero segurança. Por quê? Eu estava sendo definida pelas crenças anteriores que não eram minhas, eram as coisas que aconteceram, que definiram e limitaram a minha crença. Quer dizer, não partiam do meu eu criativo, porque o meu eu criativo não é um eu que liga tanto para a segurança, é um eu que acredita, é um eu que movimenta energia, é um eu que acompanha o movimento. E aí eu comecei a criar toda uma série de situações que confirmassem a minha crença, ou seja, tudo aquilo que eu fazia que fosse muito mais do lado criativo, confirmava, não, mas isso aí, nossa, isso não dá dinheiro, isso aí me deixa completamente insegura, isso aí não vai dar certo. Então, confirmava a minha crença por mais visão. Todas as visões que eu visualizava eram em cima do que? De um estilo de vida criativo. Todas as coisas que são relativas à minha alma com relação ao trabalho são relativas ao estilo de vida criativo. Só que tem uma série de situações, circunstâncias que me amedrontaram, encolhendo a minha crença e definindo a minha visão. Porque a visão ela vai ser um espelho da minha realidade interna. Eu vou manifestar aquilo que eu acredito que é mais possível se tornar verdade, de acordo com o que eu acredito e que eu mereço, né? Porque é também isso, uma sensação, será que eu mereço isso também? E o merecimento, ele vai ser muito ligado também às fidelidades. E aí constelação familiar é super forte nesse sentido. Que tipo de fidelidade? Minha família, eu estava assistindo uma palestra outro dia, onde a moça falava de fidelidade a corpo. Olha só o quanto até onde isso chega. Gente, eu adoro esse lápis, que ele é uma varinha de condão, então fica parecendo que eu estou fazendo uma magiquinha. Eu estou plim, plim, plim. E aí o que acontece? Ela estava falando, é uma consteladora muito incrível daqui, a Fernanda. Fernanda, se você estiver me assistindo, estou te citando aqui. E aí ela falava sobre exercício físico, que mulheres que não se exercitam, que têm um legado de várias gerações de mulheres que nunca se exercitaram. E que você pode, por conta disso, ser fiel à sua rede uma rede de amor, né, que é a rede de fidelidade, honrando aquilo, quer dizer, sendo como elas. E aí você pode fazer isso na relação de amor. Eu, por exemplo, tenho uma linhagem de mulheres de relacionamentos quebrados, eu posso, sem querer, honrar isso. Ou eu posso falar assim, obrigada pelo que vocês me trouxeram e me ensinaram. Eu te agradeço, eu faço Ho'oponopono, eu faço em amor, e aí daqui eu sigo em outra direção, acreditando que a melhor coisa que você e eu podemos fazer para qualquer legado, para qualquer ancestralidade, para qualquer filho, filha, é ser muito feliz. É ser uma pessoa extremamente realizada. Isso é a melhor forma de honrar. Porque aí você está honrando o plano maior para todos nós e mostrando é possível. Você está dando a semente, tanto para si quanto para o outro.
E é preciso muita atenção, porque a crença vai definir isso. A crença vai te encolher ou te ampliar, e ela vai te fazer com que tudo que você se relacionar traga aquela confirmação, principalmente para filho. Filho, filha que você convive, se você fala não, acredito em prosperidade, acredito nisso, naquilo, e você não manifesta por conta das suas crenças, o filho o que vai fazer? Isso aí não é verdade, deixa eu ir na segurança, deixa eu ir no menos, deixa eu encolher minha visão. Por mais que dentro dessa pessoa tenha outra visão. Se você fala de amor, e você vive tendo situações super horríveis na área de amor, o filho vai falar assim, nossa senhora, deixa eu ter relacionamento superficial, porque esse lance de amor aí não tá com nada não. Se você fala de, acredite, confie, e de repente você tem um monte de situações de traição de amigos, traição de situações, você fala, não dá pra confiar em ninguém não. Quer dizer, a crença não é definida pelo que você fala, a crença é definida pela vibração que você emana. Então, acreditar que é o que vai permitir, tá? Acreditar é o que vai permitir ser possível. Então você precisa, porque se você não acreditar, você não vai e nem pode manifestar. Porque você está refletindo a sua realidade interna real. Então você tem que verificar o que você acredita, verificar o que está definindo sua realidade, aquilo que você está bloqueando, permitindo. Isso é o maior trabalho de autoconhecimento. Prestar atenção. O que eu estou acreditando? Entender por que você insiste em manter essas crenças. Olha só, eu falei de ancestralidade, ou seja, fidelidade aos seus ancestrais. Eu não falei aqui de vícios emocionais, porque os vícios emocionais são os ganhos. Eu fiz um processo desse de clareza com a minha coach esses dias. Aliás, eu tenho cada coach maravilhoso. Nossa, cada pessoa incrível que chega no meu caminho, que está realmente disposta a transformar. E se você estiver disposta, uma das vagas já foi preenchida de coaching. Eu compartilhei ontem que eu tinha 2 vagas de coaching com desconto esse mês. É uma promoção desses 7 dias. Quer fazer um processo mais aprofundado, examinar essas crenças, tirar esses limites que você tem e ampliar? Entre em contato comigo. Vai lá no inbox e fala só, eu quero, mas tem que ser pessoa bem comprometida. Pessoa que não está comprometida com transformação, nem adianta, que o processo que eu tenho é muito profundo, então se você não está comprometido, nem vem. Mas se você está comprometido, venha. E meu bom dia para todo mundo lindo que está aqui. Às vezes eu não digo, não respondo, né, meu amigo? Te amo, bom dia, amigo querido. Egrégora de Cura, gente, é um espaço incrível, com transformação, com lives quase diárias. Entre em contato que vocês vão adorar. E vamos continuar aqui. Obrigada, Kati. Vamos lá. Então, você tem que verificar o que você acredita, descobrir o que você prefere acreditar e entender por que você insiste em manter essas crenças. Então, pode ser por fidelidade à sua ancestralidade, pode ser porque você ganha alguma coisa, vício emocional, né? Pode ser porque você foi motivado a acreditar nelas, né? Por exemplo, assim, você de repente tem uma família que fala assim, de ser bem sucedido, né? Então às vezes você é muito motivado àquilo e na verdade você é uma pessoa que gosta de simplicidade. A sua moeda vibracional desse planeta, da época que você chegou, da vivência que você tem que viver, é mais relacionada à simplicidade. E de repente você insiste naquela coisa do luxo e não é feliz, né? A Kátia está perguntando aqui quem? Eu falei da egrégora de cura. Gente, dá uma olhada lá que vocês vão se encantar com as lives que estão acontecendo ali. Você tem que descobrir por que essas crenças funcionaram para você até então, né? E por que você foi motivado a acreditar nelas e determinar para si mesmo, criando na sua imaginação, agora a utilização da imaginação. Eu tenho o Elevate, que é um produto que eu quero até falar isso para vocês. O Elevate é um produto que eu criei eu vou estar fazendo o lançamento dele essa semana da turma real, porque eu fiz uma turma beta, super funcionou, que é o quê? Todo mundo tem esse monte de conhecimento e tal, e depois quer manter a frequência, não consegue. Então eu criei um produto baratinho, de manutenção simples, eu vou estar colocando ele amanhã aqui para vocês, onde você realmente pode manter sua frequência alta, elevada, com visualizações, com grupo, com meditação, com vários descontos para os meus produtos. E aí, neles, uma das minhas participantes do grupo falou assim, mas esse negócio soa fantasioso, fazer coisa de meditação guiada, de imaginação, de visualização. E eu achei super lindo ela trazer isso. Por quê? Porque ela estava colocando a crença dela,
Ou seja, ela estava se colocando na vulnerabilidade de abrir o coração, de falar, olha, eu penso isso, o que eu faço com isso? Eu acredito nisso. Eu acredito que processos que trabalham no subconsciente são fantasiosos. Eu falei, obrigada por você ter trazido, porque isso é extremamente importante clarear. Porque talvez você passe a vida inteira sem vivenciar sua potência, seu empoderamento, porque você tem essa crença. Então eu expliquei para ela o seguinte, todos os processos do subconsciente, eles estão ligados à imaginação, a você utilizar a visualização. Por quê? A mente não difere o real do imaginário. Então, se você não tiver a habilidade de usar seu criativo, de realmente criar fantasia na sua mente, mas uma fantasia conduzida, bem intencionada, consciente, ou seja, elevar sua frequência, ampliar seu estado de poder através da imagem primeiro, você não está cocriando realidade. Então, você vai sempre esperar que a realidade responda ao seu estado interno. Então, a realidade vai sempre trazer coisa diferente daquilo que você quer, porque você não determinou seu ponto de visão. Então, é muito importante entender isso. Vamos lá. Então, você vai ver por que você foi motivado a acreditar nessas crenças e determinar para si mesmo, criando a sua imaginação, o que realmente quer, novas definições do que realmente quer e deseja. E aí tem a última parte disso, que é saber, ou seja, determinar para você. Essas crenças vão entrar em efeito. Não ficar criando dúvida, não ficar duvidando. Eu gosto de uma história, eu sigo muito, para quem me acompanha sabe, eu falo muito de Abraham Hicks, né? E para quem não conhece Abraham Hicks, segue no Instagram, segue no YouTube. Eu ouço quase diariamente os áudios e vídeos. Fala muito da lei da atração aplicada, né? E fala de vórtice, de energia e tudo. E aí, o que acontece? Tem uma historinha que eles falam assim, quando você... E é mais ou menos assim que funciona. Você, por exemplo, digamos que você vai fazer uma viagem. Eu vou para o Rio de Janeiro agora, gente, no Campeonato Brasileiro de Remo. Pra quem não sabe dessa aventura minha, visão, desejo, crença, aconteceu. Agora eu vou para o Campeonato Brasileiro de Remo no fim do mês. Olha que ousada. Mas essa ousadia, ela vem também de algo possível para mim. Então, tá tudo certo. E aí, o que acontece? Você, de repente, tem uma visão. Ah, eu quero ir para o Campeonato Brasileiro de Remo. Que é a visão. E aí, de repente, você coloca um monte de desejo ali, né? E você começa as suas crenças são limpas e você vai agir, né? Tem alguns passos aqui antes da ação, mas, enfim, só quero pular para vocês entenderem. Então, você tem o ponto A, a minha visão, e o ponto B, que é onde eu quero chegar, né? Então, eu sei aonde eu quero chegar. Não é uma coisa assim aleatória, né? Não está nublado. Digamos que você quer ir daqui para o Rio de Janeiro, é um destino, é uma definição. E aí, de repente, você vai... E no meio do caminho você começa, não sei se eu estou indo para lá, não. Tá confuso. Aí deixa eu ir para cá para ver se eu consigo. Não, mas aí se eu for para cá, eu de repente não vou chegar. Eu não estou chegando. Meu Deus do céu, acho que eu não sei. Acho que eu vou voltar. Você entende como você cria bloqueio de energia para chegar? Uma coisa que era simples, de daqui para lá. Então o processo de você saber, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Ou seja, essas crenças funcionam. Deixa eu aceitar... E definir a hora que a coisa entra em confusão, não, eu já defini minhas novas crenças. E aí parte do quê? Do seu autodomínio mental, cotidiano, de você voltar para esse estado pacífico. Aí a meditação, para quem não medita ainda, em 2020 quase, eu digo para você, está hesitando em meditar? Sinto muito. Porque se você não fizer a meditação, não tiver a prática, o que vai acontecer? Você simplesmente vai falar, essa porcaria funciona coisa nenhuma, essa Maria do Sol está falando um monte de bobagem. E eu sei que essa coisa de lei da atração, essa coisa de força interior, é tudo uma balela, a vida é uma bosta. Né? É o que a gente vai pensar. Portanto, é o que eu sempre falo, tá tudo certo. Né? Cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque faz por merecer. Se você não acreditar que merece mais, que você não acreditar que pode mais, que você não acreditar que consegue mais, minha querida e meu querido, essa sua crença não vai te servir, não vai te trazer a lugar nenhum. Quer fazer uma pergunta, gente? Eu quero abrir para pergunta aqui agora. Vou escolher uma ou duas perguntas, dependendo do contexto, para responder, para trazer um pouco mais de personalidade para essa live. Porque esses conteúdos são conteúdos, imagina, na crença, então, meu Deus do céu. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha nenhuma de perguntar.
pode ser de qualquer assunto, pode ser da crença, da visão, do desejo, e eu vou olhar aqui e vou responder. A Andréa está falando da meditação e evolução do mundo. A questão da meditação, ela é como se fosse uma bússola que vai zerar você daquelas frequências confusas, dissonantes, com consciência, ou seja, você está acordado, e vai te sintonizar com o eu superior e vai te dar presença. Por quê? Porque todas essas coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, elas têm sinais, né? Tipo assim, eu senti uma coisa estranha, ou tive uma intuição esquisita, e às vezes a gente não segue por causa da falta de presença, falta de conseguir olhar para o que está acontecendo, porque a gente só consegue tomar atitude quando a gente sente que está ali, naquele momento, né? Então acaba que, se você não medita, ou se você não alimenta processo de autoconsciência, as coisas vão acontecendo aleatoriamente, chega no fim do dia e você fala, caramba, eu tive essa intuição, aconteceu isso, e aí o que você sente? Culpa e arrependimento e mágoa, né? Culpa, arrependimento, mágoa, e a culpa é se martirizar, né? Se culpar pelo que aconteceu ou não aconteceu. Arrependimento, puxa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter agido diferente, nossa, olha o que eu falei para aquela pessoa que eu amo, olha o que eu fiz ali, nossa, que besteira aquilo que eu escolhi. E você, de alguma forma, sua bússola estava lá te servindo, você que não utilizou, você que não acreditou que era possível, você que não acreditou que merecia. Então são coisas que é mais uma colheita. A colheita serve para que você realmente modifique. Se não modifique, você não vai experimentar de jeito nenhum. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Se não quiser perguntar agora, pode perguntar depois no inbox, que às vezes você acha que é uma coisa um pouco mais íntima, não tem problema. Mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, eu vou dar uma puxada aqui para ver, para poder saber se tem alguma pergunta já aqui ou não. Aqui. Vou ver se alguém tem alguma pergunta aqui que eu possa já responder. Pode ser um bom sinal não ter pergunta, um mau sinal. Um bom sinal pode ser, eu não tenho nenhuma pergunta, tá tudo muito claro. E um mau sinal é, gente, nem vale fazer pergunta aqui, não tô nem prestando atenção. Só são dois, é uma cilada. E esses passos, amanhã, só para vocês saberem, eu vou falar da aceitação. A aceitação tem a ver com essa coisa. E ponto. Eu aceito isso como verdade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sabe? Kati, eu acho que é Kati, né, que te chama, querida. Como colocar em prática o desenvolvimento dos pensamentos e mudanças de crenças? Boa sua pergunta, apesar de um pouco complexa e exige uma resposta um pouco mais ampla, tá? Mas vamos lá. Como colocar em prática o desenvolvimento dos pensamentos? Bom, os pensamentos, eles estão se desenvolvendo o tempo inteiro. O que você precisa é autoconsciência para poder tomar posse do poder que você tem para mudá-los. Porque o pensamento, ele acontece por manutenção de frequência. O que é uma crença? Tá? A crença, grava o conceito de crença. É um pensamento que você continua pensando. Quase que só isso. Quantas coisas que você acreditava lá no passado que você acreditava totalmente, a coisa sempre estava acontecendo, que de repente você mudou e nunca mais aconteceu. Isso aí é uma parte de análise muito importante. E mudar as crenças. Para mudar as crenças, você precisa, primeiro, ampliar o seu entendimento do que são crenças. Quer dizer, a crença é algo que vai me servir sempre, porque eu acredito nisso, eu não consigo mudar? Não. A crença é moldável, as nossas frequências são moldáveis, nossa realidade é moldável. Só que primeiro você precisa acreditar que é possível acreditar nisso. É quase que um autoconvencimento. Quem aqui já foi de igreja radical, e você vê assim, caramba, como que eu acreditava naquilo? Como que eu podia realmente estar dentro daquilo? E realmente aquele sistema de manipulação ali, que é baseado no medo, baseado no controle, servia. E naquela época, naquele período, você falava, caramba, estava me manipulando, eu nem percebia. Você colocou em prática acreditar na sua intuição, no seu pensamento, práticas de autoconsciência, alguma coisa aconteceu ali que modificou e a nova crença te dá clareza. E você olha para aquilo que você vivia e fala, não tem nada a ver, eu não preciso mais disso. Eu vibro na hora que vai acontecer e sinto medo. É aquela coisa, a Rosi falou isso é muito bom. Ela vibra na hora que vai acontecer e sinto medo. Você sente medo porque você tem alguma crença que te impede. Você tem que analisar do que eu realmente tenho medo. Por que eu insisto em manter essa crença e o que eu estou me impedindo de receber, né?
Novamente naquela minha amiga que eu falei no início do relacionamento, né, sobre relacionamento. Então assim, ela vibrava, ela queria, mas o que ela tinha medo? De viver novamente aquilo que ela viveu. Então ela tinha que afastar essas pessoas. Por quê? Porque no fundo a crença dela é: relacionamento vai me trazer aquela dor de novo. A Bernadette falou assim: bom dia, como eu posso passar para a pessoa de maneira simples a visualização? Beijo. Bernadette, fala para a pessoa entrar em contato comigo e fazer um processo de coaching. Olha só, visualização. Visualização é você imaginar. Então se você for falar, o que é visualização? Você fala assim: visualizar e imaginar como se já estivesse acontecendo e sentir como se já estivesse acontecendo. É mais ou menos isso. É uma maneira simples. A Camila, a última aqui que eu vou ler, que é a Agnes, que está aqui do meu lado, minha filha, ela tem uma pergunta. Como minimizar o máximo possível a passagem de crenças importantes na criação das crianças e filhos? Camila, isso é essencial. Por quê? Se você muda a sua geração atual, você muda até 3 gerações. Olha que importante. Então, minimizar o possível a passagem de crenças limitantes na criação das crianças é o seu processo de autoconsciência. Se você se compromete com o processo de transformação pessoal, primeiro você tem que estar livre de culpa, ou seja, você está no processo de aprendizado e você vai errar. Fatalmente você vai errar. Com as minhas filhas eu errei muito, ainda erro muito em várias coisas, mas eu sei que eu já acerto muito mais que eu erro. Então, esse processo foi um processo de deixar ir aquilo que não serve, abraçar o que serve, se empoderar para que você possa trazer para os seus filhos, primeiro nas suas células, porque filho entende vibração, a gente entende vibração, mas filho muito mais, de olhar nos seus olhos e ver luz, e ver que você está realizado, feliz, e que não pode ser um processo egoísta. Não é que eu estou realizado, feliz e tchau para todo mundo. Não, é um processo de empoderamento, de troca, onde você presta atenção na sua frequência para trazer uma frequência melhor. Então, como minimizar isso, você tem que analisar, tem que fazer constelação, coaching, todas as formas, né, meditar, ter hábitos que vão te conectar com essa intuição para que você possa perceber e se analisar. Usa caderno, escreve tudo. Betina, que é a minha última que eu vou falar, a Lívia, aliás. Quem decide o merecimento? Quem decide o merecimento é óbvio que é você, minha querida linda. Óbvio que é você, né? Só que, às vezes, o merecimento está associado à crença. Principalmente quando tem a ver com religião, gente. A gente tem que saber muito bem se a religião é diferente da religação. A conexão com o seu superior é uma coisa. A religião, quer dizer, um sistema de crenças que decide por você e que te impede de acessar seu eu superior e tomar decisões baseadas nisso. Ou seja, você transfere o seu poder para outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Então, fatalmente, você se sente aprisionado, embora muitas vezes em conforto, porque a religião, como é grupo, ela te traz, às vezes, um conforto do grupo, né? Gente, tá vindo um monte de pergunta legal aqui, e aí vou ter que encerrar. Então, a última aqui, e obrigada pelas perguntas, gente. Como superar a crença do não merecimento? Então, superar a crença do não merecimento é a mesma coisa para tudo. Você vai visualizar uma crença diferente, você vai analisar por que aquilo te serviu e vai afirmar, plantando a sementinha. A semente, quando ela é plantada, ela é mínima, ela está dentro do solo, precisa ser alimentada, nutrida, revisitada, até que é uma árvore, dá um monte de fruto, e é tanto fruto que você está passando para os outros. Aquilo irradia, né? Quando uma pessoa que você ajudou no momento delicado da vida dela vem te humilhar gratuitamente porque está em condição melhor, o que fazer para esse tipo de lixo humano que usa pessoas? Olha, desculpa, essa é uma frequência um pouco mais de mágoa, né? A mágoa, ela só vai te servir para acreditar que ela vai confirmar a sua crença de não merecimento. Você precisa visitar que tipo de vida que você teve ou que te confirmou que você não merece. Em algum momento, talvez na infância, você foi nutrido da crença de que você não merece o melhor, você não acredita no melhor, então você vai ressoar com pessoas que tragam isso. Então as pessoas estão só confirmando. Não é que as pessoas são lixo humano, todo mundo é luz, todo mundo é amor, mas de alguma forma entra numa frequência negativa em ressonância com a sua vida e confirma a sua crença. Óbvio que existe o mal, existe coisas ruins que acontecem e que trazem sofrimento.
Vou para a última aqui, e obrigada a todo mundo pelas perguntas, para a última aqui que é com a Agnes. Diga, Agnes. Não é, Fala alto. é sobre o pensamento que aquela mulher falou. Você disse que tinha umas 3 técnicas. Tipo, perguntar, por que isso me serve? Não sei o que. Você que sabe. Ela tá falando, a Agnes está falando de algo que eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Que eu quero porque eu quero, como eu vou conseguir ou não? Por que isso está me servindo? Até você, um pensamento negativo, até se dissipar. Sim. A Agnes estava falando do sistema de como clarear esse entendimento de como analisar a sua crença, né? Então, assim, quando você tem um pensamento na sua consciência, você vai analisar por que eu acredito nisso. Então, assim, que crença é essa primeiro? Clarear a crença. Ontem eu fiz um processo com uma coach onde a gente fez isso e ela não conseguia clarear a crença. E aí ela falava, porque isso e aquilo. Eu falei, não, qual é a crença dentro disso? Quer dizer, o que eu acredito dentro disso? Então a gente chegou a uma crença que falava assim, fulano não me respeita, por exemplo. É uma crença relacionada a um relacionamento, por exemplo. Fulano não me respeita. Eu não sou respeitada pelas pessoas. Olha a crença. Eu não sou respeitada pelas pessoas. E aí a gente vai analisar por que eu acreditei naquilo. Quer dizer, aquilo faz sentido para mim acreditar na pessoa que eu sou hoje? Porque às vezes a gente não pensa se faz sentido acreditar naquilo, na pessoa que eu sou hoje. Você quando coloca luz, você vai falar, poxa vida, olha só a coisa que eu estou acreditando aqui. Olha isso. Faz o menor sentido. E dissipar e substituir por uma crença que faça mais sentido. Eu sou merecedor, merecedora. Isso é plantar a semente, tá? Que é uma nova crença, ela tem que crescer ali dentro. Você tem que primeiro identificar que você quer substituir e nutrir. Eu sou merecedor ou merecedora do respeito de todas as pessoas. Eu me amo e me respeito exatamente como eu sou. Então você vai substituir seu sistema de crença e colocar em prática o seu poder dizendo, eu acredito, confio que isso acontece, que isso vai acontecer. E aí seria a nossa próximo passo amanhã. Então amanhã a gente tem o 4º passo, tá? A gente já falou de visão, a gente já falou de desejo, a gente já falou de crença. É muita informação. Lembra de marcar 3 pessoas pelo menos, 3 pessoas diferentes dos outros dias, para que você possa concorrer ao produto Flow, que tem todas as técnicas de lei da atração. Um produto incrível, que está no valor de R$697 no Hotmart, você vai ganhar inteiramente grátis, vai ser um sorteio. E quer fazer um processo de coach comigo, tem uma vaga ainda. Nessa semana ainda eu vou estar passando para vocês o Elevate, que é um produto onde eu mantenho a frequência, que está demais, e muitas outras surpresas no caminho. Tá? Um grande abraço, parabéns para quem está aqui ao vivo, parabéns para quem está assistindo também gravado, porque tem seu valor também enorme. E muito obrigada, porque quando você muda, o meu mundo muda. Então toda a gratidão do mundo, por esse dia lindo, para essa semana que está seguindo tão maravilhosa. Um grande abraço, até breve. Não se esqueça, faça sua luz brilhar. Irradie.